pessoal, tranquilo? Lucas aqui, e depois de um tempinho sem postar conteúdo, eu tô finalmente voltando com tudo para poder trazer para vocês mais conteúdo sobre tecnologia. E dessa vez a gente vai falar de uma funcionalidade sensacional que está saindo no TypeScript 5.2, então ela está em beta ainda. Ela é o que a gente chama de Explicit Resource Management, ou gerenciamento de recursos explícito, né? Essa funcionalidade ela vai mudar completamente a forma como a gente coda no TS e provavelmente como que a gente vai codar no JavaScript no futuro também. Quer saber como? Então fica aí que é depois da vinheta. Bom, para começar, eu queria fazer um anúncio aqui. É uma coisa que eu ainda não falei muito publicamente, mas eu tô lançando o meu primeiro treinamento. E esse treinamento ele não podia ser focado em uma parada diferente que não fosse o TypeScript. Então é com uma alegria imensa que eu apresento para você aqui a formação TypeScript. O meu primeiro treinamento e também o primeiro treinamento completo de TypeScript do Brasil. Tá? E por enquanto ele ainda está em pré-venda, então eu não tenho o conteúdo completo lançado no curso, mas ele já está sendo produzido. E por isso que eu quero te convidar para fazer parte dessa primeira turma de alunos que vai ter a sorte e a oportunidade de adquirir o treinamento com mais de 80% de desconto. Então entra lá no site formaçãots.com.br aqui embaixo e aproveita a oportunidade, porque cada módulo que for saindo, o valor do curso vai aumentando, e eu estou imaginando uns 12 módulos com mais de 90 aulas no total. Então corre lá no site aqui embaixo e já garante o melhor preço, tá? Então bora continuar falando de TypeScript, fechou? Bom, quando eu falo de Explicit Resource Management, você vai provavelmente ficar pensando, mas o que é isso, né? Bom, eu acho que você já sabe o que é isso, e eu acho muito provavelmente que você, inclusive, já usou em algum lugar. E eu tô falando pode ser resumido em uma única palavra, o using, tá? O using é uma keyword bastante famosa em várias linguagens, tipo C# ou Python. E agora ela vem para o TypeScript também. Na verdade, não só para o TypeScript, tá? Essa funcionalidade ela tá mudando como a gente coda até mesmo no JavaScript, porque existe uma proposta lá no TC39 que já está aberta há um bom tempo e parece que agora vai para frente para poder implementar essa funcionalidade que basicamente é mudar o ciclo de vida de qualquer recurso da sua aplicação. Então uma variável, uma função, etc, etc. Então deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando. Imagina que você está fazendo um bolo, tá? Você pega tudo que você precisa, faz o bolo e aí depois, o que você vai fazer? Bom, você limpa tudo, certo? E é a mesma coisa com programação. Imagina que ao invés do bolo, a gente está agora abrindo uma conexão com o banco de dados. Então você vai lá, importa a sua conexão do banco. E aí agora a gente vai fazer uma query. Não tá vendo ali embaixo onde a gente chama o connection.close aqui? Bom, isso aqui é gerenciamento de recursos. E a gente está limpando o que a gente acabou de usar. Lá atrás, no passado, a gente tinha que fazer esse e outros gerenciamentos, tipo gerenciamento de memória, manualmente. Hoje a gente nem se preocupa em liberar nenhum espaço para memória. Mas o que acontece se a gente, por exemplo, precisar retornar a função mais cedo? Tipo, sei lá, se não tiver nenhum resultado. Então, agora a gente está chamando a mesma função duas vezes. E escrever o mesmo código duas vezes nunca é uma boa ideia, tá? Além disso, a gente nem está contando com os erros que podem acontecer no banco. Então, bora usar um try catch aqui para poder ter certeza que a gente vai pegar tudo o que aconteceu. E aí a gente já pode aproveitar e mover tudo para um bloco finally para ficar tudo muito mais bonitinho, né? Ficou bem bacana até, não ficou? Bom, enquanto isso daqui é uma solução interessante, a gente escreveu uma quantidade considerável de código para poder fechar uma conexão. E foi só isso. E ainda mais código para poder fazer isso de forma eficiente. Com o using, a gente vai poder substituir todo esse código que a gente fez por uma coisa um pouco mais ou menos assim. A gente vai continuar importando a conexão com o banco normalmente, mas a principal mudança vai ser quando a gente declarar a variável que vai receber essa conexão. Que ao invés de usar o adicional const, vai usar só a nova keyword using. O que isso vai fazer é basicamente chamar automaticamente a nossa função close para fechar a conexão para a gente assim que a função acabar e sair do escopo. E isso é o que o using faz exatamente. Só que parece tudo meio mágico, porque a gente não declarou absolutamente nada e a nossa classe não declarou nenhum tipo de método. Então como é que a gente sabe que essa classe vai de fato fechar a conexão? E é por isso que eu quero ir um pouco mais além com você e te explicar como é que o using de fato funciona. Porque tudo isso gira em torno de um symbol, um novo symbol, tá? E se você não sabe o que é symbol, eu tenho um link aqui na descrição que vai para um artigo falando sobre isso, tá? Esse símbolo que eu estou falando é o symbol.dispose, tá? Qualquer objeto pode ter uma nova propriedade, que é o symbol.dispose, e ela vai ser uma função síncrona, que vai executar a lógica que vai destruir o objeto e que vai ser chamada pelo using no final do escopo da função, tá? Então bora fazer um exemplo prático aqui. Imagina que a nossa classe de conexão é uma parada bem parecida com essa daqui. Então a gente tem os nossos métodos start e método close. Se a gente aplicar um using agora, nada vai acontecer, mas a gente pode criar um novo símbolo com uma nova propriedade. E aí a gente coloca a lógica que vai fazer essa conexão ser fechada. Só que a gente pode ir ainda mais longe, tá? Se a gente estiver usando TypeScript, por exemplo, o TS tem uma interface por completa conveniência, né, que pode ser implementada nessa classe.
né? Ela pode ser implementada por qualquer classe e ela chama Disposable. Tá? Então a gente pode dizer que a classe implementa essa interface e agora a gente vai obrigar a implementação correta desse symbol quando acontecer. Basicamente, quando a gente tem o using, a gente está chamando esse mesmo método e o que o using faz é só deixar tudo mais legível. Só que aí a gente vai cair numa ideia de que quase tudo no TS é assíncrono, só que a gente só pode fazer símbolo síncrono, mas que negócio é esse, né? Bom, não. Na real, existe uma versão assíncrona desse symbol também, que é o symbol async dispose, que é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de ser uma função síncrona, ele é uma função assíncrona. Então a nossa classe vai ficar assim, retornando uma função assíncrona. E aí quando a gente for definir a nossa variável, instanciar a classe, a gente pode usar await using, ao invés de só using. Para você implementar e começar a usar isso agora na sua versão do TypeScript, você vai precisar modificar algumas configurações no seu tsconfig.json. Basicamente, você vai ter que incluir essa funcionalidade no compilador com polyfills. Para isso, é só você modificar o tsconfig na seção Compiler Options e adicionar o target para ES 2022. E aí adicionar as libs ES 2022, o SNext Disposable. E se você estiver trabalhando com DOM, também não esquece de adicionar essa daí na lista de bibliotecas, tá? Bom, essa é a funcionalidade básica do using, mas eu escrevi um artigo muito mais completo que está aqui na descrição, que tá lá no meu blog também, e você pode dar uma olhada para ficar muito mais a par sobre as outras partes dessa funcionalidade também, fechou? E meu nome é Lucas, e eu vejo você no próximo vídeo.